criatura necessita indagar em si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, com as fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Emmanuel. Então agora, irmãos, já rezados, após a música serena, as palavras de Emmanuel discorrendo sobre o Evangelho, que possamos estar juntos durante essa tarde, fazendo as reflexões necessárias para o nosso autoconhecimento, para a nossa elevação espiritual. Agradecemos muito a Ti, Mestre querido, e a todos os seus mensageiros que nos orientam, nos intuem, que possamos passar essa tarde juntos, se possível, acompanhar palavra por palavra, para que não nos percamos nos pensamentos não necessários, nos sentimentos também não edificantes. Que os seus mensageiros de luz possam incluir, orientar o Alcides, para que ele possa passar para nós o fruto do seu saber, com essa alegria que lhe é peculiar e com todo esse bom ânimo. Obrigada, Senhor, que assim seja. Boa tarde a todos. Bom, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui. Agradecendo aos guias da casa a oportunidade de estarmos aqui. E agradecendo a todos vocês o carinho da presença, porque a parte mais importante deste trabalho, vocês. Sem vocês, não haveria trabalho. Porém, o tema em todas as casas espíritas se estuda pelo menos 2 vezes por semana o Evangelho segundo o Espiritismo. E isso é importante? É. Extremamente necessário? É. E quando se diz Evangelho segundo o Espiritismo, isto é o estudo do Evangelho na interpretação da doutrina espírita. Por que estamos falando assim? A maioria esmagadora dos que se dizem cristãos não conhece a história do cristianismo. Assim como também a maioria esmagadora dos que se dizem espírita não conhece a história do espiritismo. E é claro, é lógico, é evidente que quando a gente se olha no espelho e pergunta: por que eu vivo? Para que eu vivo? O que nós viemos fazer aqui? Viemos buscar um sentido para as nossas vidas. E quando a gente fala em buscar sentido para as nossas vidas, de imediato eu lhes apresento Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Para quem não sabe, o Viktor Frankl era um psiquiatra austríaco, chefe da psiquiatria e neurologia do Hospital Rothschild,
em Viena. E eis que as tropas nazistas invadem Viena e ele, como judeu, é preso. Este homem passa por vários campos de concentração, inclusive o famoso campo de Auschwitz. E ele, olhando aquela situação do campo de concentração, ele começa a pensar: que sentido tem isso tudo? Aí você dirá assim: esse homem era espírita? Eu direi que era. Era porque todo aquele que busca a compreensão da vida é um homem cristão. A gente precisa separar cristianismo de igrejismo, porque no nosso mundo ocidental, quando se fala em cristianismo, se pensa em igreja. E a história da humanidade mostra com toda clareza que nem sempre servir à igreja é servir ao Cristo. Exemplo disso, a Inquisição. Com toda certeza, os inquisidores, e muitos até foram canonizados, tornados santos, serviram à igreja, mas serviram a Cristo? Não. A gente precisa ter cuidado com isso. E mais ainda, o Viktor Frankl escreve o seguinte: o que escreve Viktor Frankl, em pleno campo de concentração. No entanto, quando o paciente está sobre o chão, firme de fé religiosa, não se pode objetar ao uso do efeito terapêutico das suas convicções espirituais. Para esse fim, o psiquiatra pode colocar-se no lugar do paciente. É exatamente isso que eu fiz certa vez, por exemplo, quando um rabino da Europa Oriental veio ter comigo e me contou sua história. Ainda diz Viktor Frankl: pouco depois passei para outra questão, dirigindo-me dessa vez ao grupo inteiro. Perguntei se o macaco utilizado para produzir soro contra a poliomielite e que, por essa razão, fosse picado vez após vez, seria algum dia capaz de captar o sentido do seu sofrimento. O grupo negou unanimemente, pois, com sua inteligência limitada, ele não poderia entrar no mundo dos seres humanos, ou seja, o único mundo no qual seu sofrimento seria inteligível. O que ele quer dizer com isso? Meus amores, todos nós fomos à escola e aprendemos o darwinismo, que é a evolução mineral, vegetal, animal, homem. O que diferencia o homem dos que lhes antecedem nessa classificação? A consciência. Não se esqueçam que a nossa irmã leu na página da abertura: desperta, ó tu que dormes, que o Cristo te esclarecerá. Esotericamente, o que é dormir? É estar distraído, desligado, desinteressado do porquê e do para quê da vida. Esses são os mortos, esses são os que dormem. E diz ele, ou seja, o único, fui em frente com a seguinte pergunta, reparem: como é com o ser humano? Vocês têm certeza? Reparem que esse homem passou 3 anos no campo de concentração. Ouçam,
Vocês têm certeza que o mundo humano é o ponto final da evolução do cosmos? Olha a pergunta que ele faz. Vocês têm certeza que o mundo humano é o ponto final da evolução do cosmos? Esse homem era espírito ou não? É disso que ele divide espiritual. E olha o que ele diz. Não é concebível que ainda haja, não é concebível que ainda haja outra dimensão possível, um mundo além do mundo humano, um mundo em que a pergunta pelo sentido último do sofrimento humano encontraria uma resposta. O que ela acabou de ler? Desperto a tu que, quando eu encontro o porquê da vida, o sentido da vida, eu despertei. Mas para eu encontrar esse sentido da vida, eu tenho que buscar, tenho que procurar. Então, recomendo a todos vocês, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. É uma lição esplendorosa de vida, e sua vida, com certeza, nunca mais será a mesma. Eu encontrei esse livro na livraria Travessa, lá no Barra Shopping, por R$80. Não. Anne Frank e Viktor Frankl. O Viktor Frankl é o criador da... como é que é o nome da terapia? Logoterapia. Ele é o criador da logoterapia. Dostoiévski afirmou certa vez: temo somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Dostoiévski afirmou certa vez: temo somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. No sentido formal, esses homens eram espíritas? Não, mas na lição de alma que eles dão, eles expressam o sentido da vida. E o Viktor Frankl, para criar a logoterapia, ele se baseia numa afirmação do nosso... Não é Trotsky, não, ai meu Deus do céu, fugiu o nome agora. Que diz: quem tem um porquê para viver supera qualquer como. Quem tem um porquê para viver supera qualquer como. De que ele está falando? De sentido da vida. Para vocês terem uma ideia, já disse aqui e vou tornar a dizer, lembrem-se de Vinícius de Moraes. Tem dia que eu fico pensando na vida. Sinceramente, não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá para entender, se a gente mal nasce, começa a morrer. Depois da chegada, vem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá, a vida é uma grande ilusão. Repara, o poeta está buscando o quê? Um sentido para a vida. Depois o mesmo Vinícius de Moraes, mais adiante, escreve um outro texto. Às vezes, quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus: escute, amigo, se é para desfazer, por que fez? Novamente, o que o poeta busca? O sentido da vida. Para que vivemos? Quem é que nunca disse porque eu? Porque essas coisas só acontecem comigo. Parece que para mim nada dá certo. Parece que eu joguei pedra na cruz. Quantas vezes não se pensou assim por não encontrar sentido naquilo que estamos vivendo? Esse outro belo livro, David Bohm, A Totalidade e a Ordem Implicada. Uma nova percepção da realidade. Diz David Bohm, para encurtar a novela, David Bohm era um físico. E o nosso querido Albert Einstein um dia disse
que ninguém entendia a teoria da relatividade mais do que o David Bohm. Esse homem esteve no Brasil, Viktor Frankl também esteve no Brasil. Viktor Frankl esteve no Brasil em 1984, para quem gosta de Big Brother, né? E o David Bohm, inclusive, deu aula na USP nos anos 50. A totalidade e a ordem implicada propõem um novo modelo de realidade. O professor Bohm argumenta que, se formos guiados por uma visão voluntariosa, perceberemos e experimentaremos o mundo como algo fragmentado. Tal visão é falsa, pois se baseia no erro que cometemos ao confundirmos o conteúdo do nosso pensamento com a descrição do mundo como ele é. Bohm introduz a noção de ordem implicada em que qualquer elemento contém dobrada dentro de si a totalidade do universo. A totalidade do universo. Ei, Deus é fragmento ou totalidade? Deus é fragmento ou totalidade? E Deus está em? Então nós temos a totalidade dentro de nós. É disso que o físico está falando, gente. E olha o que ele diz mais. Bohm introduz a noção de ordem implicada em que qualquer elemento contém dobrada dentro de si a totalidade do universo. Sua concepção de totalidade inclui tanto a matéria como a consciência. O que nós acabamos de dizer? Mineral, vegetal, animal, homem. O que diferencia o homem das outras espécies? A consciência. E mais ainda, o que difere o homem do outro, senão a consciência? E quem desperta a consciência não está dormindo, como ela acabou de ler. E o Cristo lhe orienta e lhe esclarece. É disso que ele está falando. Veja, esta obra, muito aclamada, é uma combinação de ciência e filosofia e foi escrita por um dos mais eminentes físicos do mundo, que foi profundamente influenciado pelo contato íntimo que teve com Einstein e Krishnamurti. Observem que hoje, mais do que nunca, a ciência afirma, e vocês já devem ter ouvido falar, em monismo. Cada vez mais a ciência afirma para uma realidade única. Vamos traduzir isso. Imaginem que cegos de nascimento. Um pega o elefante pela pata, outro pega no rabo, outro pega a orelha, outro pega a tromba. E você perguntasse a eles, o que é um elefante? Um diria é uma trompa, outro diria é um rabo, outro diria é a pata, outro diria é a orelha. Qual deles está certo? Nenhum deles. O elefante é uma realidade composta de pata, orelha, trompa e rabo. Então é isso que ele está falando, que nós temos uma visão fragmentária das coisas. Nós não conhecemos a verdade. Por isso somos prisioneiros do orgulho, da vaidade, do egoísmo, geradores de preconceitos e separativismo. Ah, seu Alcides, puxa vida, o senhor foi falar de ciência? Sim. Se vocês perguntarem hoje a um cientista o que é matéria, ele vai pensar 10 vezes. E se ele for sincero, ele vai dizer, não sei. É difícil definir matéria hoje. Por que é difícil? Que ele vai dizer, depende da dimensão. Abaixo da luz, a velocidade tem massa e ocupa o lugar no espaço. Mas na velocidade da luz, a massa desaparece e tudo vira uma onda. Onda, olha a onda. Aí o teu pensamento é uma, e toda onda transporta energia, e toda onda tem um padrão de vibração.
Por isso que se diz que o pensamento atrai. Porque a onda do pensamento entra em sintonia com a onda da mesma natureza. Então, se teu pensamento é ruim, você vai entrar em sintonia com as ondas ruins. Mas se teus pensamentos são bons, você vai entrar em sintonia com as ondas boas. Está vendo por que tem que orar? Está vendo a importância do passe? Isso não é mera superstição, isso é a ciência que afirma. Caminhando mais um pouquinho. Outro livro que eu recomendo a vocês todos, Universo e Vida, ditado pelo Espírito Áureo. Eu afirmo que Áureo é um codinome, porque o espírito que escreveu esse livro não se identificou. Ele usou um codinome. Esse livro, ele mistura alta ciência com alta filosofia, alta magia e história. Opa, tem algum professor de história aqui? Se tiver, leia o livro que você vai descobrir encantado que a sua história é outra. Por quê? Vamos aqui. Geocentrismo. A Terra é o centro do universo. Se eu afirmo que a Terra é o centro do universo, como eu posso falar em planetas habitados? Não posso. Vocês estão vendo? Porque eu não poderia falar em planetas habitados. Para eu falar essas coisas, eu tinha que usar alegorias. A casa de meu pai tem muitas moradas. Eu tenho que me servir de uma alegoria para poder driblar as perseguições. Hoje, olha que ele fala no início do livro. Ah, meu Deus, como a vida é bela. Novas dimensões do conhecimento. Há muitas coisas novas no campo atual dos conhecimentos e das pesquisas sobre astronomia que estão forçando a inteligência humana a rever seus conceitos sobre os universos. Na marcha inconsciente da ciência à procura de Deus. Dissemos propositadamente universo no plural, porque esse é um dos pontos nodais da atual problemática científica. Meus amores, vocês já ouviram falar em Big Bang? Ah, o Big Bang, o Big Bang. Sabe quem foi o autor da teoria do Big Bang? Um padre. Georges Lemaitre, um padre belga, formado em engenharia também, estudioso de astronomia. E é ele quem lança a teoria do Big Bang. Em suma, para a gente viajar mais um pouquinho, por que vivemos? A causa. Porque Deus quis. Como Deus nos criou? Não sabemos. Sabemos que Deus existe? Sim. Então mais um pouquinho de ciência para vocês se alegrarem. Vocês já ouviram falar matéria escura, energia escura? Já ouviu falar nisso, não já? O que significa energia escura, matéria escura? Ela não interage com a luz, então a gente não vê. Mas sabe que ela existe, mas não sabe o que ela é. Vou perguntar a você, você sabe que Deus existe? Você sabe como ele é? Não. Olha como é que as coisas vão caminhando cada vez mais. E pasmem, o número de cientistas hoje, crentes em Deus, mas distante de religião, é grande. Porque, infelizmente, as religiões criaram um bando de fanáticos, não esclareceram os homens. Manuel Filomeno de Miranda nos ensina que, das 14 mil guerras que a história da humanidade registra, 80%, 11.200, são de motivação religiosa. O bagulho é doido, o negócio é louco. Aí, Deus existe ou não existe? Como provar? Disseram para você que Deus existe, não disseram? Você acreditou, não acreditou? E como é que você se convenceu disso? Porque sua mãe disse? Porque seu pai disse? Não. Como encontrar a prova disso? Albert Einstein
Hoje eu estou cientista demais. Meu lado científico. Professor de química hoje me incorporou. Então, Albert Einstein, uma vez perguntaram a ele: por que o senhor, um cientista, acredita tanto em Deus? A resposta que ele deu é a mesma que está no Livro dos Espíritos. Basta olhar a natureza. Se não é obra do homem, é obra de quem? Ele mandou ir para a sinagoga, ele era judeu. Não, ele mandou ir para o terreiro de Umbanda, Candomblé, budismo, hinduísmo, espiritismo. Não, o que ele mandou olhar? E se não é obra do homem, é obra de quem? Deus. Está provado que Deus existe. Embora nós não saibamos que ele é. Então vamos nós aqui agora, mais um pouquinho. Leon Denis, todo mundo conhece Leon Denis, não é isso? Todo mundo ama Leon Denis, não é isso? Ah, Leon Denis, maravilhoso. Mas Leon Denis um dia disse assim: minha igreja é o universo, meu altar é minha consciência, minha religião é o amor. Espera aí, Leon Denis não era espírita? Por que minha religião é amor e não o espiritismo? Porque não existe religião sem amor. O objetivo de toda religião qual é, gente? Amor a Deus sobre todas as e ao próximo como a si. Não há religião sem amor. Por isso que minha religião é o amor. Opa! Isso quem disse foi Leon? Minha igreja é o universo. A palavra igreja vem do grego eclésia, assembleia. Então, por exemplo, nós não estamos reunidos aqui em assembleia? Então nós estamos formando uma igreja, não no conceito formal, mas da reunião. E onde estiverem dois ou mais reunidos, meu nome e eu aí, Jesus está aqui? Está. Não pelas nossas belezas, mas pelo nosso esforço, pelo nosso empenho em se tornar melhor. Viu que o que você leu faz sentido com o tema? A página de abertura, preste bem atenção, ela sempre encaixa o tema, ela sempre introduz o tema. Mas Deus, estamos convictos de que Deus existe. Agora, e a realidade espiritual da vida? Estamos convictos que somos espíritos? Estamos mesmo? Todo mundo aqui acredita que é um espírito? Alguém aqui tem medo de fantasma? Alguém tem medo de ficar no quarto escuro? Alguém tem medo do demônio? Todo mundo está rindo à toa. Ninguém tem medo do demônio, não é isso? Gente, vamos aqui. O que prova a realidade espiritual da vida? A mediunidade. É através dela que os espíritos se manifestam, comprovando a realidade espiritual da vida. É através da mediunidade. E a mediunidade, ao longo da história da humanidade, foi bem compreendida? Foi perseguida? Foi. Os espíritos foram classificados como demônios, como seres à parte da criação? Aí é que entra a grandeza. A história da humanidade. O que tem a reforma protestante a ver com o espiritismo? Você dirá assim, tem ou não tem? Martim Lutero, Jean Hus. Quem põe Jean Hus, mais tarde vai ser quem? Allan Kardec. Então a reforma protestante já é um movimento dirigido pelo alto para preparar a chegada do espiritismo. Depois vem quem? A reforma, não é isso? A reforma protestante, depois a igreja reage contra a reforma. O renascimento. Aí vem o renascimento, não vem? O que é renascer? Lá no renascimento, as artes propõem uma nova mentalidade. É isso que é o renascer.
despertar a consciência, deixar de dormir, gente, acordar para a vida. Depois do renascimento, vem quem? O iluminismo. Iluminismo. Vejamos aqui. Bom, qual é a proposta do iluminismo? Todos os homens são iguais diante das leis da natureza. Se todos os homens são iguais diante das leis da natureza, existe um homem superior? Todos somos E mais ainda, se todos somos iguais diante das leis da natureza, pode um homem escravizar o outro? Não. Curiosamente, olha como é que a coisa vai se encaixando. Após o iluminismo no século XVII, o século XVIII e o século XIX, o que assistem? As grandes transformações, as independências da colônia, a abolição da escravidão, porque lá no iluminismo foi mostrado que todos somos perante as leis e as leis da natureza são obra do homem ou obra de Deus? Então somos todos iguais diante de Deus. Mas, por causa disso, do iluminismo, onde todos somos iguais diante das leis da natureza, o Estado se torna o quê? Laico. Por que o Estado se torna laico? Se todos somos iguais, nenhum Estado, nenhum país pode ter uma religião oficial. Porque se ele tiver uma religião oficial, as outras estão fora da lei. Vai haver o quê? Perseguição. Então não pode ter. O Estado tem que ser laico, já que todos somos iguais. Vocês estão vendo como é que o dedo de Deus está nessa história? E mais ainda, se o Estado não se tornasse laico, como é que o Espiritismo ia surgir? Vocês podem me dizer? O padre ia acabar, porque o Espiritismo estaria fora da lei. Então era preciso que o movimento da história preparasse o terreno para a chegada do Espiritismo. E mais, antes do Espiritismo, como fruto do iluminismo, 2 fatos mudaram a história do mundo. Quais foram? A independência e a Revolução. Isso tudo como desdobramento do quê? Da Reforma Protestante, do Renascimento e do Iluminismo. E ainda tem agora outro fato. A Revolução Industrial. Opa! Aí o caldo se tornou gigantesco. Só que tem um porém. O materialismo começou a tomar conta do homem. Aí nesse caldo surge quem? O Espiritismo. Para quê? Para mostrar que tudo aquilo só tinha um objetivo: a evolução do espírito. E olha que coisa curiosa, no ano em que Allan Kardec nasce, Napoleão Bonaparte assume o poder na França. E qual foi a primeira providência de Napoleão? Fechar as igrejas. E quem é Napoleão? Reencarnação de Alexandre o Grande. Então vocês estão vendo que o desdobramento histórico, a história da humanidade, só passa a ter sentido se você enxergar o processo espiritual que conduz isso. Vocês têm que estar falando, esse homem é professor de química ou de história? Mas aí, gente, Napoleão Bonaparte, para continuar assustando vocês, 1848, as irmãs Fox. Opa! Novamente, para você entender que lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, as perguntas que Allan Kardec faz não são gratuitas, ele não tira da cabeça dele, é da observação dos fatos. 1848 tem as irmãs Fox, mas também tem um evento curioso. É em 1848 que Karl Marx e Engels lançam o Manifesto do Partido Comunista. Mas é também em 1848
que Napoleão III assume o poder na França. Quem é Napoleão III? O sobrinho de Bonaparte. E a França, que na Revolução tinha virado uma república, volta a ser uma monarquia. Um retrocesso completo. Porque os homens ambiciosos, os homens que estão dormindo, é assim que eles fazem. Você diz assim, mas professor, aí, por isso que Kardec faz essas perguntas que ele faz, baseadas nesses contextos. Porque com a Revolução Industrial havia a lei trabalhista, a mão de obra explorada, apesar de não ser escrava. E aí surge um outro fator delirante. Pestalozzi. E o que tem a ver Pestalozzi? Pestalozzi, com a Revolução Industrial surgem as máquinas. Quem que ia operar as máquinas? Os camponeses. Você precisava de mão de obra preparada para operar as máquinas. Então você precisa escolarizar o homem. Olha o problema aí. E quando você escolariza o homem, ele se torna mais mais difícil de ser explorado. Olha que coisa estranha, que barato total. Tudo bem, minha amiga? Você está espantado com o que eu estou falando, não está? Porque vocês ouviram falar de tudo isso, mas nunca tinham feito essas ligações. Exatamente isso que precisava ser feito. Tanto que em 1869, Maxwell lança a teoria do eletromagnetismo. Pergunto a vocês, o que é o passe? Transmissão de impulsos eletro? Olha como é que as coisas vão se encaixando, meu bem. Olha aí, meu bem. E para deixar a gente mais maluco ainda, em pleno século XIX, 2 homens nasceram no século XIX e a partir deles o mundo nunca mais foi o mesmo. Freud e Jung. E pasmem mais ainda, é no século XIX que a psicologia se separa da filosofia e se torna uma ciência. Vocês estão vendo como é que o negócio vai se encaixando e a gente acontecendo debaixo dos nossos olhos e a gente não está vendo? Porque se não fosse a psicologia... Agora preste bem atenção. Na codificação, há algum estudo psicológico? De consciente e inconsciente? Quem que vai trazer isso? Joana de Anjos. Olha, Joaninha, completando a codificação com seus estudos psicológicos. Porque agora o homem está preparado para isso. Vocês estão bobos, né? Eu também, quando olho essas coisas, eu fico doidão. Então, meus amores, olha o que diz a independência dos Estados Unidos da América, proclamada no dia 4 de julho de 1776 e reconhecida pela Inglaterra no dia 3 de setembro de 1783, teve na França profunda repercussão. Lembra que os Estados Unidos até hoje têm uma única Constituição em toda a sua história. Uma única Constituição em toda a sua história. E essa única Constituição foi proposta pelos 13 sábios da Filadélfia. Um dos 13 sábios da Filadélfia, quem era? Thomas Alva Edison. Ora! Esse homem estava de bobeira? Não! Aí o que ele diz? Consideramos como evidentes as seguintes verdades. Ouçam. Consideramos como evidente as seguintes verdades: que todos os homens foram criados iguais, que o Criador lhes conferiu certos direitos inalienáveis, dentre os quais contam-se a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que para assegurar esses direitos os governos foram instituídos. Então os governos existem para garantir as condições divinas do homem
e não para escravizar e abusar dos homens, como a gente vê por aí. Meus amigos, depois dos Estados Gerais, veio a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, surge a primeira Declaração dos Direitos do Homem. Aí você dirá assim: bom, Alcides, depois de tudo isso, qual é a missão dos espíritas? Agora você está perguntando, qual é a missão dos espíritas? Vou responder com uma prece. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser, compreender que ser, amar que ser, pois é dando, é perdoando que somos e é morrendo que nascemos para a vida. Essa é a missão dos espíritas. É essa a missão dos espíritas. Está aí, Francisco de Assis. Ah, Chiquinho, esse Chiquinho também era danado. Ah, meu Deus, essas coisas. E o que trata a prece de Francisco de Assis? Jesus mandou dar a outra. Ele não disse que se alguém der um soco aqui, diga, bate do outro lado que eu gamo. Bate que eu gamo. Não, o dar a outra face. Qual é a outra face do ódio? O amor. Qual é a outra face da ofensa? O perdão. Qual é a outra face da discórdia? A união. Qual é a outra face da dúvida? A fé. Esse é o papel dos espíritas, buscar a evolução moral e intelectual de si para contribuir para a melhoria do grupo onde ele estiver, com quem estiver e como estiver. Jamais buscando a evidência e o destaque pessoal. Jamais buscando reconhecimento ou gratidão pelo bem que a gente faz, mas agradecendo sempre a Deus a oportunidade de fazer o bem. Se quando teu neto disser, vó, me dá esse telefone, você, para se ver livre da perturbação, dá o telefone ao neto. Meu amor, você não tira o olho da Sport TV, eu estou linda para você. E ele com o olho na Sport TV, porque tem jogo do Flamengo. Eu também sou assim, quando tem jogo do Fluminense. Eu digo para a mulher, sai da frente da televisão que eu quero ver o jogo. Isso tudo, gente, para mostrar... para mostrar que, enquanto o homem não acreditar em Deus e não aceitar a realidade espiritual da vida, a reencarnação. Nesse belíssimo livro, Cristianismo, a Mensagem Esquecida, meu querido e amado mestre Hermínio Correia de Miranda. Vocês sabiam que o Hermínio Correia de Miranda foi canonizado pela igreja? Já ouviu falar em São Bernardo do Lavraval? É ele. Depois ele reencarna no Brasil. Ô terra abençoada, o Brasil. Teve, né? Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, não é isso? Eurípides Bassanufo, Hermínio Correia de Miranda, Chico Xavier, Dona Ivone do Amaral Pereira. Então tudo isso para mostrar que nós espíritas somos espíritas, não porque somos virtuosos, porque o espiritismo é a ferramenta para a gente se tornar, e para a gente se tornar melhor, a gente encontra o que? A felicidade. Então qual é a receita da felicidade? Se tornar uma pessoa
aprendendo a amar a Deus sobre todas as, e ao próximo como assim. Esse é o caminho, a única receita infalível para a felicidade. E notem, Buda ensinou isso? Sim. Krishna ensinou isso? Sim. Lao Tse, Confúcio, todos ensinaram isso? Porque isso é a verdade universal. Pode variar na expressão, mas a essência é a mesma. E mais, no futuro, talvez daqui a 2000 anos, qual religião que existirá? O amor. Porque todos nós nos tornaremos espíritos crísticos. O que é um espírito crístico? Cristo é um estado de consciência, é o mais elevado estado de consciência que a gente pode há. Por isso que Jesus disse que fareis tudo que eu, quando nós atingimos a consciência crística. E como espíritos crísticos, nós seremos nem católico, nem protestante, nem espírita, nem umbandista. Amor. Essa é a nossa grande missão. E, uma ocasião, eu estava no ônibus lendo André Luiz. Sentou-se ao meu lado uma jovem. A jovem olhou para mim e disse: professor, o senhor está lendo André Luiz? Eu disse sim. Ah, professor, eu era espírita, mas agora eu sou da igreja. Que bom, lá se ensina o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Continue nesse caminho. Ah, professor, sinceramente, não existe comunicação espiritual. Reparem, em todos os credos se ora ao divino. No movimento espírita, a gente chama pela proteção dos guias. No movimento católico, pelo divino Espírito Santo. No movimento evangélico também. Pergunto a vocês, todos nós buscamos a proteção do além. E quando a moça me disse: professor, isso que eu acho engraçado. O que foi, minha filha? Minha irmã não reza, não é de igreja, não é de nada, e tudo dá certo para ela. Até o namorado que ela arruma é legal, eu só arrumo peste. Então, minha filha, continue rezando. Porque você não rezou direito. Eu me lembrei de uma música que eu via na infância, súplica cearense, né? Senhor, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Desculpe eu ter pedido para chegar o inverno. Desculpe eu ter pedido para acabar com o inferno. Era seca que devastava o tempo do Nordeste. Então eu disse para ela: minha filha, continue rezando. Mas como é que pode? A minha irmã não vai para a igreja e só tem namorado. Eu só arrumo pobre. Minha filha. Eu disse assim: minha filha, lá no Evangelho está escrito assim: se os mortos não ressuscitam, também o Cristo não ressuscitou. O que é ressuscitar? Qualquer manifestação espiritual é uma ressurreição. Quando numa reunião mediúnica um espírito se manifesta, ele está ressurgindo. Isso é ressurreição, não é reencarnação, é diferente. Posso, minha filha, com todo prazer, com toda alegria, com toda satisfação, porque realmente o bagulho é doido, entorta a cabeça da gente. Então repare, quando numa reunião mediúnica o espírito se manifesta, isso é uma ressurreição, não é reencarnação. Toda comunicação de espírito é uma ressurreição, é diferente de reencarnação. Então, quando ele diz: se os mortos não ressuscitam, isto é, se os mortos não se manifestam espontaneamente ou não. Entendeu? Então, quando Jesus: deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, o que ele está querendo dizer com isso? Não é que um cadáver vai enterrar o outro, não é isso.
Mortos são aqueles que estão com a consciência mergulhada apenas no interesse material. Estão dormindo, estão como mortos. Mas os que despertam para os objetivos da vida e buscam esse objetivo, esses estão vivos. Porque vida e morte são estados de consciência. Por isso que Jesus é filho do Deus vivo. Existe consciência maior que a divina? Deus é vivo. Entendeu? Porque se Deus morresse, nós também morreríamos. Porque Ele está como Ele está vivo, nós também não morremos. Minha filha, é difícil olhar o sol e se encantar com o sol. Que droga, porque não chove. Mas aí chove, que droga, porque não faz sol. A gente é um bando de insatisfeitos, não é isso, meu amigo? Não é isso? Tranquilo? Eu tenho uma dúvida. Faça a sua... religiosa, a questão espiritismo, a coisa toda, com a evolução tecnológica também, as pessoas buscando mais ficar em casa, trabalhar, você pode dividir um pouco. Disseste muito bem a evolução tecnológica. Você assistiu o filme Nosso Lar, não assistiu? Assistiu. O que você viu um monte lá de computar? Porque nas dimensões espirituais inferiores precisamos da tecnologia. Só nos espíritos crísticos, que têm o poder do pensamento, eles não precisam de tecnologia, eles estão além do tempo e do espaço. Essa nova geração agora de jovens agora que estão mais buscando não muito mais o contato físico, mas não pode atrasar um pouco essa evolução? Não, por quê? Vamos aqui. Por exemplo, você já percebeu que essas crianças lidam com esses aparelhos com uma facilidade grande? Sem saber inglês, eles ligam o aparelho, desligam, fazem tudo. O que você acha? Já trazem de lá essa bagagem. Porque lá a tecnologia é muito mais avançada do que aqui. Você pega os livros de André Luiz, você vai ver que é um monte de aparelho que eles usam. Lembra do domínio da mediunidade? O psicoscópio. O que é o psicoscópio? Um aparelho de televisão, um visor que mostra a imagem do pensamento e do sentimento. Por enquanto, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos não podem ser transformados em imagem, porque senão ia dar muita morte. O amigo de olho na mulher do outro. Ia dar morte. Então, por enquanto, a gente ainda não tem domínio do pensamento para isso. Você observa que na radiofonia e na telefonia e a própria televisão, a emissora emite uma onda. A antena captou a onda. Dentro do aparelho, o conversor converte essa onda em som e imagem, que também são ondas. Tem uma pergunta. Pois não. No futuro, pode ser um plano maior que o espiritual se comunique com a gente através da tecnologia? Pode. Pode sim. Quero falar com minha mãe. Pode sim. Pode sim. Repare, preste bem atenção. Quem primeiro fala em televisão é Bezerra de Menezes, uma comunicação mediúnica, se eu não me engano, em 1916. É o primeiro a falar em televisão, porque a tecnologia do outro lado é pelo menos 500 anos na nossa frente. Lembra de Platão, o mundo das e tudo que tem lá? Tem? Tudo que tem aqui tem, mas tudo que tem lá não tem aqui. Ainda falta a capacidade. Você está entendendo? Por quê? Agora vamos lá. Moralmente, o homem vai usar essa tecnologia para o mal, então não pode chegar lá. Ele tem que fazer a reforma íntima, se espiritualizar, se tornar um evangélico, para ele poder ter acesso a essas tecnologias. Senão o poder de destruição é muito maior. Você vê a briga da inteligência artificial. Por exemplo, já que a sua colocação foi boa e a sua também, aqui se fala em clonagem, não se fala? Do lado de lá já se faz clonagem há muito tempo. Como é que eu posso fazer clonagem? Você lembra do poder plasticizante do Pérez
com a força do pensamento, eu posso assumir a forma que eu quiser. Eu posso assumir a forma de um demônio se eu quiser. Isso está lá em Domínio da Mediunidade. Lembra quando André Luiz fala do ator do Mefistófeles? Ele representou no teatro Mefistófeles. Ele se identificou tanto com Mefistófeles que desencarnou e assumiu essa forma. Uma vez que eu posso falar. Isso é uma clonagem. Posso falar? Pode. A personagem que você cria, ela a tua imagem, eu vou ser uma escritora. Ela tem imagem. Belíssima colocação. Lembra que nos domínios da mediunidade, o André Luiz narra que o jornalista está na datilografia de uma reportagem, lembra disso? O copo de cachaça de um lado, o copo de uísque, o cigarro no canto da boca. E ele escrevendo a reportagem. Quem está induzindo o que ele vai escrever? O obsessor da menina que interessava no escândalo para a menina se suicidar. Lembra disso? E mais ainda, como é que o desencarnado identifica nós todos? Pelo pensar. Por exemplo, uma ocasião, eu, Alcides, estava numa reunião mediúnica e o Espírito disse assim para mim: você está pensando o quê? Você é o mesmo padre safado que eu conheci. Quem que ele olhou para mim e viu quem? O padre safado. Ele não viu o Alcides, porque no pensamento dele, as minhas ondas mentais eram captadas e transformadas na imagem do padre que ele conheceu. Você está entendendo? E por isso que nós identificamos encarnados e desencarnados pela aura, pelo campo eletromagnético que os nossos pensamentos e sentimentos criam. Por isso que André Luiz fala em forma pensamento. Vai chegar um momento que nós vamos fazer a fotografia do pensamento. Por enquanto não temos moralidade para isso. Entendeu? Minha gente, desde já o meu muito obrigado. Se cansei a vocês, peço desculpas, mas muito obrigado por tudo, pela atenção de vocês. Ótima pergunta, meu amigo. Um abraço e até a próxima. É, professora, o bagulho é doido. Agradecemos ao CIF pelo estudo, pela reflexão para todos nós. Agora nós vamos passar para a segunda parte, que é o passe. Peço a todos que continuem entendendo os lugares e os passistas, por favor, se posicionem. Pensamos em Jesus.
Graças a Deus. Vamos agradecer sempre ao nosso Pai Criador por estarmos todos aqui no planeta Terra reencarnados. Agradecemos ao Mestre Jesus que nos orienta, nos encaminha em direção a esse Pai que é amor. Obrigado, Senhor, por termos essa casa, por aqui podermos chegar, sermos acolhidos, sermos amparados, por toda essa equipe de trabalho que aqui atua, com o Dr. Bezerra de Menezes. Então, que estejamos sempre com nossos corações abertos para receber esse bálsamo, esses fluidos salutares que nos revigoram e nos fortalecem. Pedimos pelo Alcides, que aqui veio, pela amizade, pelo carinho, por todos nós, por essa casa, que ele continue a nos visitar sempre que quiser e puder. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão com os nomes nas caixinhas de prece, que eles possam receber também todas essas vibrações de luz e de amor. E que possamos, Senhor, sair daqui muito melhores do que quando chegamos, levando em nosso coração a paz e a serenidade. Abençoa a nossa semana e que continuemos nessa caminhada contigo. Que assim seja. Temos aqui alguns